E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Rodrone, no Bandeira Centro Empresarial. E já vamos aproveitando, pedir para você, inscreva-se em nosso canal, youtube.com/toyspodcast e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e também no Spotify. Digita lá Toys Podcast, que vocês vão encontrar rapidinho todo o conteúdo que a gente grava aqui e disponibiliza uma vez por semana em nossos canais. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos dar um recadinho do nosso parceiro comercial. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui e hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu conheci há bastante tempo, né? Ela é fundadora do Instituto NOA, idealizadora do programa Escolas do Bem. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Lucy Canteiro de Miguel. Tudo bem, Lucy? Oi, tudo bem, Márcio? É um prazer. É muito bacana esse trabalho que você faz e é um prazer vir aqui e contar um pouquinho do meu trabalho e da minha experiência. Legal. Então, eu conheci a Lucy há alguns bons anos atrás, né? 2009. Então, eu tinha a agência de publicidade lá em Laranjal Paulista. Aí um dia apareceu lá uma moça lá e apresentando um projeto, né, que você tinha. Cara, e era assim... muito legal. Era uma revista, né? Era um pocket, né? Ela não era uma revista inteira, era né? Era uma revista, no formato dela é um formato pocket, né? Porque para caber dentro da mochila. Isso, porque a revista se chamava Na Mochila. E aí você colocava essa revista... entregava nas escolas, né? Nas escolas e elas colocavam dentro da mochila junto com a agenda do aluno. E aí a criança levava a mochilinha com todas as informações lá. E era assim. Pais. E era um conteúdo sensacional, assim, que falava de diversos assuntos, né, Lucy? Sim. A gente falava principalmente sobre a primeira infância, que é a idade mais importante da criança, a nossa idade mais importante, de 0 a 6. Então, a princípio, o projeto tinha como objetivo levar orientações para os pais sobre como cuidar, como criar uma criança nessa fase, né, na fase mais importante da nossa vida. E a gente tá falando de 2009, uma época que a internet ainda não, né, é óbvio, já tinha internet e tudo, mas assim, ainda se tinha muita coisa impressa, né? A gente não tinha, por exemplo, assim, um YouTube tão desenvolvido, né? Alguma coisa assim. Redes sociais, né? Então, assim, era muito legal. Eu falei até, a gente tava conversando em off, eu falei que, se eu não me engano, eu até tenho um exemplar dessa revista guardada lá, tá lá numas malas lá de mudança lá, e eu tenho essa revista, e eu acho assim que eram assuntos... Nos dias de hoje seriam muito importantes serem abordados, né? Desde aquela época já, né? Sim. Eram temas que a gente escolhia a dedo, né? Para que os pais tivessem conhecimento sobre o que é realmente, assim, com evidências mesmo. Nós entrevistávamos os melhores médicos, os melhores pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, para levar uma orientação verdadeira. Porque hoje o que a gente tem na internet, a internet é terra de ninguém. Você não sabe de onde está saindo, de onde vem essa fonte, né? E nós tínhamos essa preocupação, então, de trazer um conteúdo. Nós tínhamos parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com várias organizações que estudam a primeira infância. Então, a gente ia lá na fonte, numa fonte verídica, e trazia o conteúdo da melhor qualidade, né? E como que você teve essa ideia? Bom, eu sou jornalista, eu fiz faculdade na Unesp, em Bauru, e trabalhei durante alguns anos numa editora chamada Editora Alto Astral, do João Bidu. E ali eu me apaixonei por revista, eu cheguei a ser editora da revista Toda Tim, logo no comecinho, e fui embora do Brasil para fazer um doutorado
em revistas. Fui para a Espanha, eu morei na Espanha fazendo doutorado. E quando eu voltei, eu comecei, depois que eu defendi tese e tudo, eu comecei a pensar em projetos que fossem gratuitos, não vendidos, né? Não vendidos em banca. Eu não acreditava. Já estava acontecendo um movimento inverso, assim, diminuindo muito a venda de revistas. O digital já estava começando a tomar conta ou não? O pessoal estavam partindo para outros veículos, já não era... E tinha muita revista gratuita, né? Mas o que a gente via de gratuito não tinha um jornalismo tão bem feito. E aí eu criei vários projetos, e um deles foi o Na Mochila, que era uma revista gratuita, segmentada e dirigida para um público específico. Então, era para quem tinha filhos de 0 a 10 anos. Esse era o nosso público-alvo, né? E, em cima disso, eu criei todo um modelo de negócio. A revista tinha parceria. Então, a fórmula de ser entregue para chegar nos pais era através das escolas. Então, a gente tinha parceria com as escolas, eram 17 cidades aqui em volta de Sorocaba que recebiam. Nós tínhamos uma tiragem de 15 mil exemplares, que era gigantesco, auditado. Porque não era qualquer revistinha, era uma baita de... Ela era menorzinha, mas era... 64 páginas, lombada quadrada. Lombada quadrada, isso. Uma qualidade incrível, verniz na capa. Exatamente. Né? Tudo isso gratuito. E a gente levava essa... A gente não tinha nenhuma perda. Então, não era que... não tinha como os pais não receberem. Então, os pais recebiam a revista na mochila, dentro da mochila da criança, liam e eles passavam para outras pessoas, colocavam no consultório médico, né? Então, a revista circulava grandemente. A gente nós fizemos uma pesquisa que nós chegamos a ter mais de 70 mil leitores por edição. Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente tinha 15 mil exemplares em Sorocaba e região. E a revista, não vou falar o nome aqui, mas uma revista com conteúdo parecido, de uma grande editora, com circulação nacional, na época ela tinha 35 mil exemplares no Brasil. Entendi. Proporcionalmente a gente tinha nós chegávamos de uma forma muito mais efetiva, né? Então, foi um projeto incrível, não tem, assim, todo mundo elogia, ganhamos prêmio como a melhor revista de Sorocaba, e tinha um jornalismo maravilhoso, assim, não tinha uma vírgula errada, um cuidado com a linguagem. Tinha a diagramação dela. A diagramação era linda. Eu lembro. Um projeto que eu me orgulho muito. Tá, mas por que você escolheu o público infantil? Acho que porque eu era mãe. Na verdade, assim, o projeto nasceu um dia... Eu tinha os meus 2 filhos na escola, e um dia chegou, dentro da mochila deles, um pacotinho de revista para pintar. E aí eu falei, nossa, a escola, em vez de mandar alguma coisa mais útil, né, me manda um saquinho de revista, de livrinho para pintar dentro da mochila, e custava R$5. Então, era para os pais que quisessem colocar R$5 dentro da agenda. E eu falei, nossa, podia ter uma informação de qualidade para esses pais, né? A gente levar a informação dentro... Foi aí que surgiu a ideia. Eu sentei no computador, eu morava em São Paulo ainda, e fiz o projeto. Aí se chamava Projeto Na Mochila, porque era onde ela ia circular. E não tinha nome a revista. E aí depois eu vim para Sorocaba e fui... amadurecendo o projeto, fazendo parceria com as escolas e andei todas as escolas aqui de Sorocaba conversando com coordenadores e tudo, e foi muito rica esse contato, porque as coordenadoras, as diretoras deram muitas ideias, né? Então elas falavam, isso é muito bom, porque os pais estão perdidos, né? Uma coisa que a gente escuta, mas os pais estão perdidos, né? E os pais estão perdidos? Os pais estão perdidos, os professores estão perdidos. Todos nós, adultos, não sabemos a forma de educar uma criança, né? Existe um ditado indígena que fala, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para cuidar de uma criança, né? Então, nós estamos muito perdidos, né? Então, a gente veio com essa ideia de trazer uma orientação, informação de qualidade, e aí eu me mudei para cá em 2007, em 2009... saiu a primeira edição, em fevereiro de 2009 sai a Na Mochila. E como não tinha nome, quando eu pedi para fazer a capa, a editora de arte, ela falou, qual que é o nome? Eu falei, não sei. Ela falou, vou colocar Na Mochila. E era bem assim, o nome era a revista, né? Assim, E aí ficou bonita a logomarca e tal, e foi a grande sacada, e era fácil de comunicar, então o nome
E aí nasceu tudo. Legal. Porque assim, é engraçado, né, como as coisas, elas acontecem, porque a gente também, quando teve a ideia do podcast, era para falar só do mercado de brinquedo para o mercado de brinquedo. Ponto final. E aí, uma das convidadas que a gente trouxe, né, no podcast é a Ana e a Aurélia, Ana Amélia e a Aurélia, que elas têm uma empresa de pesquisa o público infantil adolescente, né? E aí, eu do nada, eu falei assim, conta um case aí de sucesso de vocês. E aí ela contou que fizeram uma pesquisa para Danone, né? E aquele Danoninho tradicional, a criança estava tendo dificuldade de abrir. É meio chatinho de abrir aquele Danoninho, né? Mas a criança estava tendo dificuldade de abrir e detectaram que a criança está perdendo a coordenação motora fina por causa de tela. Aí foi criado um outro tipo de embalagem, que a criança aperta um squeeze, se eu não me engano, e tal. E eu peguei esse trecho e fiz um corte, né? Fiz um corte e coloquei. Aí uma pessoa, se eu não me engano, eu não sei se ela é de Minas, né? Ela pegou o meu vídeo e colocou no Instagram dela. Ela tem 16, 20 mil seguidores, uma coisa assim. Uma influencer lá de Goiás, que tem 3 milhões de seguidores, pegou esse vídeo e colocou no dela. E isso virou milhões E começou muito pai, mãe, mandar mensagem e falar da pesquisa e falar, não, realmente está acontecendo, tem criança que não consegue amarrar o cadarço, tem criança que não sei o quê. Falei, poxa, achei um outro público, né? Para falar do mercado infantil. E aí a gente começou a convidar psicólogas, psicopedagogas, nutricionistas, né? Para falar sobre o público infantil. É muito importante. Porque no caso seu foi assim, a maternidade que te levou, né? Eu acho que a falta de conhecimento, ou se fala assim que os pais não estão preparados, né? Ainda hoje continua, né? Não estamos. É muito difícil. Eu vejo hoje, então, meus filhos, né? Teus filhos têm quantos? A minha menina 21 e meu menino 18. Acho que eu fiz um bom trabalho, nunca nós vamos chegar à perfeição, né? Mas muita coisa por conta da revista, porque eu ia atrás, então assim, as minhas dúvidas acabavam virando pauta. As dúvidas das minhas amigas, sugestões que vinham de médicos, então muita coisa também vinha das fontes, né? Os médicos falaram, você tem que falar sobre rotavírus, você tem que falar sobre isso, porque tá não uma epidemia, mas assim, tá muitos casos, ou já saiu uma nova vacina, então a gente pegava essas informações e trazia para que os pais ficassem informados, né? E eu lembro, a primeira edição a gente fez uma matéria sobre brócolis. Uma criança comendo brócolis, né? E aí eu acho que ele é de marketing aqui, não lembro o nome dele. Um colega também de uma agência falou, nossa, Lucy, meu filho leu a revista, e a revista não era para criança, né? Ele viu a revista e ele começou a comer brócolis, porque saiu na sua revista uma foto de uma criança comendo brócolis. E agora ele só quer brócolis. Eu falei, nossa, assim, já cumpri minha missão, né? Se nada der certo, foi na primeira edição isso, se nada der certo, pelo menos uma criança a gente salvou, a gente influenciou positivamente. Mas assim, a gente tem muitos casos de muitas pessoas que falavam que mudaram algum comportamento com os filhos por conta da revista. É que nessa época você não tinha acesso à informação tão grande igual você tem hoje, né? Que hoje você tem aí, a internet, que qualquer coisinha que você vai pesquisar, os Dr. Google, né? Dr. Google, você vai lá querer pesquisar lá. Mas nessa época era a revista tinha as informações que não se tinha tão facilmente assim, né? Na verdade, assim, tinha sites, né, de outras revistas, mas assim, você tinha que ficar buscando. Eu acho que hoje, o que é bacana, assim, lógico que redes sociais têm o bem e o mal, né? Mas eu vejo o lado bom, que eu sigo muitos pediatras, por exemplo, os médicos, os especialistas, eles estão perdendo o medo de falar, que antes eles não tinham onde falar, eles não tinham um veículo.
Agora eles têm um canal no YouTube, no Instagram, né, no TikTok, e eles estão passando informações de qualidade, né? Então, a gente vê, assim, bons médicos antigos até, não só essa galera mais nova, mas médicos antigos falando e trazendo um conteúdo que a gente não tinha antigamente, né? A gente que tinha que ir atrás do médico, Sim. né? Agora não, eles vêm. Então, se você começa a seguir um médico, você tem essa informação. Mas e você, na tua visão como jornalista, assim, você acha que essas informações, elas precisam ser melhor apuradas ou... Porque você, sei lá, você faz uma pesquisa lá, vem um monte de informação pra você. Vem. E geralmente a pessoa, de repente, vai nos primeiros que aparece, alguma coisa assim, né? Como jornalista, como que você vê essa quantidade de informação? Falando nesse mundo de informação para o público infantil, no caso. Eu vejo 2 problemas sérios hoje como jornalista. A inteligência artificial e as fake news. Eu acho que são 2 problemas muito sérios. Um jornalista, a gente faz uma faculdade de jornalismo, a gente estuda, além das técnicas de jornalismo, a gente estuda ética, né? E nós nunca vamos publicar uma mentira, porque o jornalista pode ser processado, né? E o que a gente está vendo é um movimento de fake news. Fake news elas não são feitas por jornalista, elas são feitas por... sei lá. Acaba virando aquelas lendas urbanas, aquelas historinhas lá assim, atrás que elas vão, né? A lenda urbana, ela não prejudicava a gente, agora a fake news prejudica, né? Então, nós vemos assim, e as pessoas não vão checar. Difícil, porque a quantidade de fake news é muito grande, né? As pessoas não vão checar. Então, aí eu vejo um perigo como jornalista. Então, assim... Se sai, eu sou a favor de vacina, respeito quem não é, mas a gente está vendo uma avalanche de fake news contra a vacinação, por exemplo, que vai ser muito prejudicial se essas pessoas pararem de tomar vacina e dar vacina nas crianças, né? Então, isso eu acho que é um crime. É um crime o que está acontecendo, essas fake news. E a inteligência artificial, você não tem... parâmetros para... Parece que tudo que sai lá é verdadeiro. Você chegou a ver ontem que lançaram o ChatGPT 4o de Omni? Foi lançado ontem. Minha amiga, o negócio porque agora ele tem emoção. Você fala com a inteligência e ela reconhece o teu tom de voz. E assim, o ChatGPT já não é mais só texto, ele vai trabalhar com imagem, com vídeo. Então, se você falar assim, quero um vídeo que... ele vai montar o vídeo para você. Nossa. Então, isso vai assim... É como você falou, né? Tempo bem e tempo mal. Né? A pessoa pode montar um fake news aí com a maior facilidade do mundo. Nossa, muita... E montar um blog com texto do ChatGPT. Então eu coloquei lá, essa semana eu coloquei lá para fazer um artigo sobre Sorocaba, os lugares turísticos, o que conhecer em Sorocaba. Mas veio um monte de absurdo. Então falava assim, que no Parque das Águas tinha um parque aquático com piscinas. Eu falei, da onde que tirou isso, né? Só se é de enchente, né? De inundação, né? Então, assim, a gente precisa... Você vê, um exemplo bobo, mas imagina se você coloca uma coisa séria, uma pergunta sobre qualquer coisa, sobre rotavírus, né? Falando disso. Você pode ter informações falsas ali. E duro que a pessoa pega aquilo como verdade, né? Como uma verdade. Então, são 2 coisas, fake news e inteligência artificial, eu tenho muito medo disso. O jornalista está perdendo força, né? A gente está perdendo força, então não poderia isso. Precisamos, então, fortalecer as faculdades de jornalismo, as questões éticas nas redações. Antigamente, a gente ia para uma redação, tinha o jornalista antigo lá e a galera toda, mas não passava nenhum texto errado, porque o editor corrigia, né? E chamava a nossa atenção e ensinava a fazer. Hoje não, né? Hoje tá tudo muito... a quantidade de informação, ela é enorme, né? É a velocidade, a velocidade, né? Eu acho que não se faz nada muito bem feito na velocidade, né? Não tem... E aí é como você fala, né? Eu acho que, de repente, a necessidade de ter essa velocidade também leva, às vezes, quem é o responsável pela notícia...
sei lá, tentar um caminho mais curto e dar com os burros na água, né? Porque vai levar informação errada, né? Se você joga algum... sei lá, ouviu algum assunto, deixa eu ver, e joga no Google, e aí aquilo te traz algumas informações que não dá tempo de você checar e fazer todo... Aí você solta aquilo que tá ali mesmo e no fim... mas não pode. Então, assim, os veículos mesmo tradicionais, eles não publicam algo sem checagem, né? E outra coisa também que me dá medo, assim, são essas fake news que falam, não assista mais tal canal de televisão. Não, eu estava assistindo um dia, eu estava assistindo um canal à noite, de madrugada, que eu tenho insônia. É um canal religioso. E aí vinha escrito embaixo, assim, na legenda, tinha lá o pastor falando e tal, e vinha escrito assim, o portal tal é o que mais tem fake news sobre a nossa igreja. E eu falei, nossa, isso é fascismo. Isso é fascismo. Entendi. Né? Você colocar uma coisa dessa para a pessoa não olhar aquele portal, porque vai ver... Isso não pode acontecer. Então, a gente vê muitas fake news falando, não assista tal canal, não veja tal jornal e tudo. E as pessoas vão atrás disso, né? Não assistem, param de assistir, param de ler o jornal e param... Porque acreditam naquela postagem, né? Entendi. E isso, para mim, é muito perigoso, eu acho. É que hoje em dia todo mundo tem sua voz, né? Conseguiu as redes sociais... deram essa, volto a falar, né? É pro bem e é pro mal, né? Quem usa pro bem, usa pro bem. Quem usa pro mal, usa pro mal. Então, assim, a gente vê bastante coisa, assim, que realmente gera, assim, é um absurdo. Você fala, se você parar meio segundo para você raciocinar, você vai conseguir falar, não, isso aqui não pode ser, né? Tá errado, alguma coisa tá errada aqui, né? Mas é igual os golpes os golpes de WhatsApp, que você sabe que tem, você sabe que cai, no fim você vai e acaba caindo cai no golpe, né? Eu não sei se é a velocidade, mas aí você pega toda essa geração que tá crescendo com isso. O que será no futuro? Pois é. Por isso que eu foco na primeira infância. A gente precisa preparar a criança até para isso. Até para ela saber... Eu acho assim que a criança ela precisa ser educada com base em valores. Valores de respeito, de solidariedade, de compaixão, de empatia. Que é o que a gente faz no Escolas do Bem. Porque se você prepara o indivíduo ali na base, o alicerce dele, né, na infância, ele vai crescer diferente, ele vai ser um adulto diferente. Então, antes dele divulgar uma fake news, tudo, ele vai parar para pensar e pesquisar, será que eu não vou prejudicar alguém com isso? Né? Qual é a intenção dessa notícia? Então, por isso que eu trabalho muito focado na primeira infância. Entendi. Mas assim, você pega uma geração, por exemplo... A tua filha mais velha, né? Minha filha tem 21. 21, né? Então vamos dizer que hoje você é uma mãe que você teve essa formação tal. Aí você pega hoje, de repente, um adulto, 21, uma mulher 21, 22, 23, que já tem um filho. Se ela não conseguir passar tudo isso que você, no caso, ensinou, né? Essa próxima geração... ela vai crescer nessa loucura que é hoje em dia, né? E ainda mais com a facilidade que se tem de tecnologia, como eu falei. O acesso à informação. O acesso à informação, né? A gente fala muito de tecnologia, ninguém é contra a tecnologia. Sim. É impossível você não ter... a vida sua tá num celular hoje ali, né? Tudo que você faz tá ali no... Enfim, mas eu acho que é precoce demais a criança, hoje em dia, ter esse acesso às informações? Né? Você acha que quanto assim, seria uma idade ideal para uma criança? Não, teu ponto de vista mesmo. A gente já... Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança até 2 anos não pode mexer com tela, nenhuma tela, né? E eu acho que isso é ok, eu acho que é válido, né? Porque a criança, até os 6 anos, o cérebro tá
lá numa potência de fazer sinapses, né, por minuto. São milhões de sinapses que a criança faz num minuto, né? E a gente desperdiçar com uma tela, isso é um crime. E agora, eu acho que a criança, a gente não pode também deixar uma criança alienada. Você vai brincar só com folhinha de árvore, né? Porque ela também precisa. Então, eu acredito que os pais precisam saber impor limites. Vai ficar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Então, conforme a criança vai crescendo, vai aumentando esse tempo. E os pais precisam criar motivos, criar oportunidades para estar com a criança e para tirá-la da tela, né? Não adianta você ter seu filho em casa no celular ou no tablet, aí você tira, vai para o cinema, sai do cinema e vai, sei lá, assistir televisão, e você não interage com a criança, não brinca. Então, assim, eu não sou radical, eu acho que os pais têm que brincar, têm que comprar brinquedo e têm que interagir com a criança, mas brincar junto, né? Não é jogar lá a criança e deixa o brinquedo, enche de brinquedo e deixa ela brincando sozinha, né? Babá eletrônica hoje então, em dia, não é. Eu acredito assim que a gente tem que estar muito presente, a família tem que estar presente na escola, você tem que estar... O que eu defendo no Escolas do Bem é a participação da comunidade. Então, a criança participar da comunidade. Eu acho uma judiação. A gente mora numa cidade do interior, aqui em Sorocaba, e você anda pelas ruas, só tem carro, você não vê ninguém andando a pé. Você vê alguém no ponto de ônibus, você não vê criança, você não vê... Ainda na rua que eu moro, o pessoal desce com cachorro, lá tem os horários de manhã, no final da tarde, não tem criança andando, criança brincando. E o outro dia me chamou a atenção que eu estava passeando com o meu cachorro e aí vinha vindo um pai empurrando um carrinho assim com uma criança grandinha já, dentro de um carrinho. Não era carrinho de bebê, um carrinho de plástico assim. E na volta, a criança, ela mesma, ela estava fora, ela empurrando o carrinho. Então você vê, ela... Na ida, ela estava numa posição passiva, só olhando tudo, o pai empurrando. Na volta, ela já quis interagir. Então, ela quis empurrar o carrinho, ela parava, pegava a folhinha, colocava dentro do carrinho, pegava pedrinha e punha no carrinho. A criança, ela tem essa natureza de brincar, né? E a gente está desperdiçando isso, né? A gente conversou aqui com uma psicopedagoga, a Kátia, e ela comentou isso. Ela falou assim... você tem o celular, mas entre a TV ou entre uma tela e um brincar, a criança vai preferir brincar. É óbvio que se não tiver nada que ela faça, ela vai procurar o que é mais cômodo para ela vai achar ali. Mas entre interagir com uma outra criança, entre brincar ou brincar mesmo, ela vai preferir, né? Mas é que precisa se criar essas situações, precisa né? Criar uma oportunidade, né? E esse projeto Escolas do Bem, conta pra mim, como é que funciona? O Escolas do Bem, ele cresceu, ele nasceu, na verdade, junto com a Na Mochila, com a revista Na Mochila. Eu percebi que nem toda escola queria entregar a revista para os pais. Olha só que coisa, né? Nem toda escola queria entregar a revista. E outras achavam sensacional, ajudavam a fazer a revista e tinham essa preocupação de levar orientação para os pais. E aí, conversando com uma diretora, ela falou, por que você não cria um selo, né? Para que as escolas que são parceiras sejam escolas do bem. E aí a gente começou a trabalhar junto com a Na Mochila e o Escolas do Bem. E a Na Mochila passou a ser, o Escolas do Bem virou um guarda-chuva, né, um programa, e a revista Na Mochila passou a fazer parte do Escolas do Bem. Então, a gente teve aplicativo, onde também ia o conteúdo, nós começamos a criar outras ferramentas, curso de formação para professores, fomos em várias linhas, né, abrindo várias linhas, e que o Escolas do Bem nos proporcionou, até o momento que a revista deixou de existir, e a gente seguiu com a internet, o aplicativo, e depois parou o aplicativo e ficou só a internet. Mas aí a gente começou a fazer ações na prática mesmo, ensinar a escola a ser uma escola do bem, realmente.
né? Desenvolvendo ações de responsabilidade social, porque nessa época eu já dava aula na faculdade de responsabilidade social. E eu falei, eu preciso ensinar as escolas a fazerem isso, né? Eu vi um grande potencial da escola ser uma protagonista no bairro e promover uma grande transformação no bairro, na comunidade. E aí, então, o Escolas do Bem, ele é um movimento que ele está o tempo todo em transformação. Entendi. E, assim, você também dá aula no Sebrae? Eu sou professora, sou instrutora do Sebrae, de empreendedorismo. De empreendedorismo. Então, eu moro aqui no Jardim Europa, na frente do Parque da Água Vermelha, né? E todo final de semana, acho que alguma escola que vai lá e tal, e assim, você vê as crianças brincando, sabe, daquela brincadeira mais pura do mundo, né? Sem tecnologia, tem criança pintando, tem criança, enfim, né? E aí eu fico imaginando essas crianças, esse brincar, e por que eu perguntei no negócio do Sebrae? Porque você acha que falta essa matéria na escola, assim, a criança aprender já desde cedo ser empreendedora, ou isso despertar nela uma forma de construir alguma coisa, entendeu? E não ela ser simplesmente passiva numa sociedade. Eu acredito que sim, que falta. Mas falta... Nossa, isso teria que ser um trabalho, a gente teria que formar, né, os professores primeiro, para depois aplicar isso. E o empreendedorismo não é você ser um empresário, ser dono de uma empresa. Sim. O empreendedorismo é um comportamento, né, empreendedor. Eu sempre fui muito empreendedora e fui desenvolvendo isso e trabalhando para outras pessoas também, trabalhando como empregada em outras empresas, mas muito empreendedora. E esse fato me fazia ser promovida muito rápido, né? Então, isso que é bacana, que é essa atitude de você batalhar junto, trazer projetos, trazer ideias, né? E isso é um problema nas escolas. As escolas, elas ainda estão num modelo mecanicista. O que é um modelo mecanicista? O mecanicismo, ele é a base da administração, né? É o modelo da revolução industrial, de máquina, produção em série. Então, algumas escolas já estão quebrando e graças a Deus, né, estão quebrando esse modelo e vindo com um modelo sistêmico, né, de ensinar de uma forma sistêmica. Você não precisa aprender matemática com a professora escrevendo na lousa. Você pode aprender matemática no parquinho, né, juntando pedrinhas, dividindo. E isso é ser sistêmico. Mas ainda a gente tem, principalmente escolas públicas e muitos modelos de escola que estão no tradicionalzão, no mecanicista. E quebrar isso é muito difícil. Então, é um processo, né? É um processo. Mas é um processo que demora... O próprio Sebrae tem um projeto de empreendedorismo nas escolas, que eles treinam os professores nas escolas públicas para que eles deem a matéria, né, para os alunos, mas são mais adolescentes, para o fundamental. E eles falam da dificuldade que é conseguir que o professor tem toda uma metodologia para aplicar. E como é difícil fazer o professor aplicar aquilo. Porque o professor não está com vontade mais, ele já está cansado. Não é uma carreira mais que assim, fala, nossa, quero ser professora, né? E os professores, assim, a carreira de professor é a carreira que mais tem burnout. O professor é o cara que está mais esgotado. O profissional de educação e da saúde, eles estão esgotados, né? Então você vir com mais um projeto e mais um projeto. O Escolas do Bem, que é uma coisa tão bacana, você fala, mais um. E não a gente está justamente tirando essa carga, esse estresse, esse esgotamento, né? Tirando do professor. E o Sebrae fala, eles têm essa dificuldade, né? Porque precisa mudar o todo, a gente precisa construir, a gente precisa, talvez que o empreendedorismo seja uma matéria na pedagogia, não sei como fazer isso, mas a gente precisa mudar essa raiz. Né? Porque, pelo menos quando eu estudava, tinha algumas matérias, você tinha educação moral e cívica, você tinha o SPB, Organização Social Político Brasileiro, acho que era isso aí, né? Você tinha matérias que você... aprendia a ter pelo menos a noção, né? Aí essas matérias, não sei se elas foram
colocadas dentro de outras. Foi uma época da ditadura, É. né? E aí, quando cai a ditadura, tiraram essas matérias. A gente tem sociologia, filosofia, que vira e mexe, querem tirar, tiraram, colocaram. Então, que é o que faz forma, né, um indivíduo pensante, crítico, isso. né? E não que seja manipulável facilmente. Então, a gente tem um modelo de educação, entra governo e sai governo, então um é mais... Um é mais pra cá, outro é mais pra lá. Um é mais pra cá, um mais pra lá. Então, põe sociologia, tira sociologia, põe filosofia, tira... Não consegue seguir um projeto, né? Eu não sou a melhor pessoa para discutir educação, mas a gente está num caminho perigoso, né? Se a gente tirar esse tipo de disciplina que é tão importante, né, para formar uma cabeça crítica, nós estamos ferrados. E se for assim, os professores estão assim esgotados, né? Estão esgotados. Mas você acha que muito por conta hoje em dia dos alunos porque quando ia na escola você tem que sentar lá e ficar quietinho ouvindo, né? Hoje e ai de você se falasse alguma coisa pro professor, era uma outra... Hoje a gente vê aluno enfrentando professor, acho que o professor perdeu um pouco a eu vejo que autoridade. É tudo que está acontecendo. Então, assim, se você imaginar... Porque o professor acho que sai de casa para uma guerra, né? Ele fala, poxa, vou ir para uma guerra, não vou ir para dar aula, né? E tem muita pressão, né? Então, pressão da escola, pressão da diretoria, pressão da secretaria, pressão dos pais, as próprias crianças. Então, eles vivem, é uma panela de pressão, né? Ali, uma coisa... E explode, né? Explode. Então, chega ao mês, eu vejo as escolas, né? Que são as escolas do bem. Chega setembro, outubro, e tá todo mundo esgotado, assim, não aguenta mais. Eles levam arrastados esses últimos meses, né? Para conseguir sair de férias. Aí sai de férias, descansa um pouquinho, aí volta. Né? E aí começa tudo de novo. E o professor tem que ser uma vocação, né? O cara tem que ter a vocação como um médico, porque é uma carreira que você tem que estar o tempo todo em formação. Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia. Então, é muita cobrança, né? É muita cobrança para o educador. E cada vez mais, os pais cobrando. E essa coisa também da tecnologia, grupo de WhatsApp de pais, e tem muita crueldade, né? Então, você imagina um professor que cuidados que ele tem que ter, porque se ele falar A, o grupo de pais vai cair em cima. Se ele falar B, também vão cair em cima. Então, você não sabe para onde ir. Então, fica essa cobrança, essa... porque antigamente você tinha a autoridade, professor autoridade, né? E aí tinha os pais, aí tinha os alunos. Mas assim, eu acho que essa autoridade foi se perdendo, né? A autoridade de professor, né? A valorização do né? profissional, eu vejo que porque se perdeu. se chamava até de mestre, né? Tal, mas aí, talvez por essa facilidade, e depois que abriu a porteira, né? Se tem o grupo de WhatsApp da escola. Se tem um ali que já aí não se toma uma providência, o outro já também se sente no direito e aquilo começa uma reação que... É terrível, né? É terrível. Eu acho importante um grupo de WhatsApp de pais que deveria gerar uma coesão, né? Uma coisa, vamos juntos fazer alguma coisa pela comunidade ou pela escola, vamos juntos fazer a campanha para mandar mantimento para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que isso seria aproveitar o lado bom de estar todo mundo junto num grupo, né? De você conhecer outros pais ali, na hora de fazer uma festa, né? De aniversário, você pode convidar. Mas, por outro lado, fica assim, as pessoas estão... parece que com ódio, né? Tem gente que é a cultura do ódio. A gente batalha tanto pela cultura de paz e a gente vê uma cultura de ódio. Então, um pai instigando o outro porque tem que fazer isso, porque a gente tem que denunciar e tem que mandar denunciar na delegacia de ensino e não sei o quê. Então, os professores ficam desesperados, né? Eles não sabem mais para onde correr, né? Que tipo de... porque eles não têm... Eles vão se amparar no quê, né? Então, aonde que eles vão encostar e falar, não... Imagina a gente com essa sociedade polarizada ser professor no meio de tudo isso, exatamente. Né? É muito difícil. E o projeto Escolas do Bem abrange qual região hoje? O Escolas do Bem ele pode ser feito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Escolas do Bem, a gente ensina a escola a fazer responsabilidade social. Uma coisa que a escola perdeu é dela ser protagonista
no bairro. Então, eu estudei numa escola, eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, e meu pai, quando eu tinha 12 anos, ele quis mudar para Bauru. Ele foi para Bauru conhecer a cidade, né? E ele tinha uma prima e ele perguntou para a prima, qual que é a melhor escola pública aqui? Ela falou, é o Zuiani. E ele foi procurar uma casa perto do Zuiani, para a gente morar perto da melhor escola de Bauru. Então, olha só, assim, meu pai não tinha estudo, ele estudou até a 8ª série, ele não tinha estudo. Então, ele buscou a melhor escola pra gente ter isso. E o que era o Zuiani? Era uma escola aberta, o bairro cuidava da escola, a escola cuidava do bairro, a porta da quadra de esportes ficava aberta, todo mundo entrava lá para jogar e brincar, e tinha quermesse, a escola ficava aberta. O que acontece é que, e eu vejo que a mídia foi muito responsável por isso, né? A partir do momento que a mídia começa a divulgar roubos, assaltos, a sociedade começou a se emparedar, né? Se fechar. Então, as escolas se fecharam, a gente se fechou dentro de condomínios. Você vê aqui a cidade, um bairro residencial, as casas não são valorizadas, o que é valorizado é dentro de um condomínio, né? Então, você vê todo mundo se emparedando, né? Por causa da violência. E quando, na verdade, é isso que gera violência. Se as pessoas estivessem na rua, ia reduzir a violência. Hoje, igual você falou, né? Você não vê mais as pessoas andando, a não ser nos centros, né? Que ali o comércio. Onde tem comércio. Mas nas ruas mesmo, você não vê mais pessoas andando, né? Ainda aqui a gente vê muita bicicleta, né? Mas... E gente correndo, né? Ainda tem essa cultura, mas você não vê criança andando pela rua. E eu acho isso muito perigoso, da criança não viver a cidade... Porque essa criança ela vai ser um adulto. E o que você não ama, você não cuida. Se você não ama a sua cidade, o parquinho, o seu Zé ali do mercadinho, que antigamente a gente era conhecido. Uma criança podia sair na rua. Ela não vive aquele ambiente, né? Ela não vive a cidade. Que a cidade dela é um perímetro muito pequenininho, né? É o bairro ali, as redondezas da casa. Aquilo é a cidade para a criança, né? E se ela não vive isso, como que ela vai cuidar da cidade? Ela não tem mais aquele sentimento de posse daquele lugar, né? De pertencimento. De pertencimento, né? É bem lembrado. O que a gente faz no Escolas do Bem é resgatar tudo isso, fazer a escola promover eventos dos portões para fora. Então, uma escola do bem, ela tem que levar o que ela tem para fora, então fazer as festas juninas para fora, fazer eventos, chamar a comunidade para participar. Então, depois eu queria falar um pouquinho do Calçadas Brincantes, que a gente fez, que foi um projeto lindo. Fazer para fora, juntando, e traz todo o conceito de responsabilidade social, que é o conceito dos stakeholders, né? Então, é você no centro, se comunicando com todo mundo que está ao seu redor. Então, a escola, por exemplo, ela tem os alunos, ela tem os professores, os pais dos alunos, mas ela tem os vizinhos, as empresas, né, os comércios, outras escolas, posto de saúde, tudo que está ao redor, né? Esses são os stakeholders de uma escola. E como que eu consigo trabalhar com tudo isso, com todas essas pessoas, né? Com projetos. E o projeto tem que ser dos portões para fora e não dentro da escola. Sim. Mas você acha que a tecnologia ajudou a dar uma enclausurada nas pessoas, assim? Porque eu falo assim, outro dia eu comentei que qual que era a minha rede social? Então eu estava, por exemplo, na 5ª série, mas eu conheci o pessoal da 6ª, da 7ª, da 8ª e conheci o pessoal da 4ª e da 3ª. Então era 40 alunos numa sala, mais 40 para cima. Então, assim, aquilo era a nossa rede social, e aí a escola era o meio de a gente se comunicar ali. E, óbvio, né? Eu era de uma cidade pequena, tal, mas assim, onde todo mundo se conhecia. Mas hoje em dia, por causa da facilidade que você tem de conversar, às vezes você está conversando com uma pessoa, a hora que você pensa, você fala assim, nossa, mas faz 6 meses que eu não vejo essa pessoa. Mas você está conversando com ela todos os dias, né? Você acha que a tecnologia ajudou a esse processo de... Eu acho que assim, a gente tem uma baita de uma ferramenta, né? As redes sociais são para a gente se mobilizar e a gente tem o problema, você que escolhe, né? Como que você vai usar a ferramenta. Você vai usar para ficar enclausurado ou você vai usar para abrir, né? Abrir o horizonte, abrir a visão.
a gente tem uma baita ferramenta. Eu acho que hoje, um empreendedor, por exemplo, antes você abria um mercadinho lá, uma portinha, e você tinha que ficar esperando chegar o cliente, né? Era passivo. Sim. Hoje não, hoje você não precisa nem abrir a portinha, você faz na sala da sua casa, você monta um negócio na sala da sua casa e começa a divulgar pela internet e vender. E você tem o mundo inteiro. Então... Mas é aí que tá, né? Olha só, por exemplo, você faz esse negócio, antes você abria a portinha. Quando você abria a porta, a pessoa tinha que ir até a tua porta, né? Agora você faz um negócio dentro de casa e a pessoa não precisa nem sair da casa dela também para ela comprar. Então fica... Ela nem conhece, Ela nem conhece nada, ela não né? conhece. Então, às vezes, você compra do mercadinho de esquina e ele entrega na tua casa. Você não vai nem no mercadinho, né? E o mercadinho também não vai porque ele vai pedir para um motoboy alguma coisa. Então, você não conhece mais o seu Zé da mercearia. Eu acho assim que o legal seria a gente comprar do seu Zé da mercenaria pelo WhatsApp, pedir para ele, mas ir lá. Ir lá e conversar. Você não tem mais aquele convívio, né? E aí o que a gente fez o ano passado esse projeto do Calçadas Brincantes, que ele fez esse resgate da escola com a comunidade. Como que é esse projeto? O Calçadas Brincantes, ele teve uma inspiração. Eu fui em maio do ano passado, eu fui para Espanha e eu participei eu acompanhei um evento que estava acontecendo lá que chama Pinta Malasanha, em Madrid. Eles fazem, no primeiro sábado do mês de maio, eles convidam 100 artistas de rua para pintar fachadas. E eles criam um mapa aonde os artistas vão pintar. Então, são fachadas mesmo. Que lá é tudo estreitinho, as ruelinhas, né? Ali. E cada artista pega uma porta, uma vitrine e faz... É livre. E as pessoas votam. É um concurso, as pessoas votam, então eles têm esse mapa, e aí você fica acompanhando, você fica lá o dia inteiro olhando os artistas fazerem, e conversa com o artista, e lotado de gente, né? É muito gostoso, assim, o bairro inteiro fica aquele monte de gente acompanhando, filmando, fotografando, publicando nas redes sociais, é muito gostoso. E eu trouxe essa ideia para o grupo do Escolas do Bem, e eu falei, olha que legal, o que é o exemplo de você fazer um projeto para o bairro, né? E aí, então, uma diretora falou, vamos fazer todas as escolas juntas, né? Todas as escolas que estavam participando do programa ano passado. A gente tinha escola em São Paulo, em Feira de Santana, na Bahia, em Minas Gerais. E aí elas aceitaram, elas toparam fazer. E a gente marcou dia 28 de outubro, ia ser o dia D, né? E nós fizemos todo um projeto baseado em responsabilidade social, para que a comunidade se envolvesse nisso. Então, o primeiro passo foi a escola traçar o perímetro. Então, ela traçou um perímetro em volta dela, das ruas que seriam pintadas. Nós pegamos mais de 50 modelos de amarelinhas na internet e fizemos um varal de ideias. Aí as escolas fizeram uma escuta das crianças para que eles falassem o que eles gostariam de ver pintado nas calçadas. Teve todo um trabalho junto com os professores também de engajamento dos professores nisso. E as crianças começaram a levar as ideias do varal de ideias para casa e pedir para os pais para que eles também ajudassem, né, participassem. Isso tudo começou em maio. Maio desse ano? Do ano passado. Do ano passado. Foi feito ano passado, para fazer em outubro o evento, 28 de outubro. E aí a escola comunicou os pais, começou a pedir ajuda para os pais. Então, assim, como a gente tinha lá, como você pode ajudar? Você pode ceder a sua calçada, se estiver dentro desse perímetro. Você pode vir e pintar a calçada. Você pode doar tintas. Você pode, se você é artista, você pode criar um desenho de uma amarelinha. E a gente fez parceria com as prefeituras e com a imprensa local. Entendi. E pedimos ajuda para vereadores, envolvemos toda... Aí você conseguiu envolver toda a comunidade, Toda né? a comunidade. E aí no dia 28 de outubro, e foi engraçado assim que choveu a semana inteira. E aí as escolas falavam, nossa, qual vai ser nosso plano B? Eu falei, não tem plano B, não vai chover no sábado, não vai chover. Eu não tinha certeza de nada, né? Chegou o sábado, dia 28, não choveu, um solão em todo lugar, na Bahia, em Minas, em São Paulo, solão, assim. E aí os pais foram pra rua
Então, começou às 9 da manhã. Então, nós tínhamos mais de 2.000 pais, né, pessoas da comunidade pintando amarelinha de diferentes tipos, de diferentes formatos, nesse perímetro em volta da escola. A gente fez um mapa, cada escola teve o seu mapa, o mapa do Brincar, não sei se dá para ver aqui. E qual que era a ideia do mapa, né? Que as crianças depois percorressem as ruas do bairro para encontrar as amarelinhas. A forma da criança... Dá uma olhada, eu vou deixar esse com você. Tá, legal. A forma da criança andar no bairro e explorar o bairro, né? E conhecer. Ela ia ver o nome da rua, né? Ela vê o nome da rua, onde que tem as calçadas brincantes. E esse projeto foi um sucesso. Nós tivemos doação de tintas de lojas que doaram mais de R$6.000 em tinta. Entendi. Comércios que cederam a calçada em frente para pintar uma amarelinha. Apareceu gente de todo lugar, gente na hora do evento apareceu e quis, pegou lá um desenho e saiu pintando. Foi lindo. E nós fizemos aí em 4 cidades, nós pintamos quase 500 amarelinhas em uma única manhã. E aí a gente teve cobertura da imprensa nacional, assim. Nós tivemos cobertura e foi lindo. Então, isso que é resgatar através de intervenções urbanas simples, a gente resgata esse pertencimento ao bairro, né? Essa questão de você se identificar com o seu território, conhecer o bairro onde você mora, a rua. Então, foi lindo esse projeto. Porque provavelmente você vai conversar com uma criança e ela não sabe que bairro ela mora, né? Ela não o nome sabe das ruas. O nome das ruas, né? O que tem ali perto, que não tem, porque tá todo mundo sendo criado em apartamento, assim, né? Isso. Fechado, ou em condomínios, né? Que você tá dentro de muros, né? Que aí você não tem toda a liberdade, tem, né? Tem um pedagogo italiano, ele chama Francesco Tonucci, é conhecido pelo pessoal de pedagogia, e ele fala que a gente cria a criança emparedada e enlatada. Porque você pega a criança de casa, você enfia dentro do carro, leva para a escola. Então, o carro já é uma lata, né? E leva para a escola. Desce na escola, é parede. Aí sai da escola, entra na lata de novo e vai para casa, para a parede. Então, a gente tá criando uma sociedade emparedada e enlatada. Sim. Então, o projeto Escolas do Bem, ele quer quebrar isso, de levar as crianças para a rua, para brincar. Que onde tem criança, quando uma cidade é boa para criança, ela é boa para todo mundo, para os idosos, para os adultos, e ela é segura. Tem projetos que foram feitos, tem um projeto que chama Urban 95. Eles fizeram um projeto num bairro de vulnerabilidade em Boa Vista, em Roraima, e eles modificaram toda a paisagem urbana de um bairro super perigoso. E os espaços onde tem as crianças é o espaço mais seguro que tem. Mesmo elas habitam, né? Elas tomam posse daquele espaço, porque né? É realmente isso que você está falando, é tomar posse. Porque se a criança não toma posse, se a gente não tomar posse, eu vejo assim, tem espaço para cachorro, né? A prefeitura cria espaço para cachorro, que eu acho ótimo, e os proprietários, os tutores vão e tomam posse, né? E a criança, né? Por que a gente não cria esses espaços? Porque se você tem, às vezes, uma pracinha ali que não tem o movimento, aquilo e vai crescendo no mato, e vai se deteriorando, e vai. Mas se você tem ali crianças brincando, se tem ali movimento, aquilo parece que ele se autocuida sozinho, a impressão tem que vida, tem né? vida, né? É outra Exatamente. energia. E agora, dia 28 de maio, a gente comemora o Dia Mundial do Brincar, né? Essa data foi criada para realmente reforçar esse apelo das crianças terem não é nem a necessidade. Na verdade, não é tanto para a criança, é para o adulto ter a consciência de que brincar é um direito fundamental da criança, né? Então, e brincar junto com a criança. Porque se perdeu um pouco o adulto, a correria do dia a dia, tá brincando também, né? E aí você criou-se essa data, né? Que ela é mundial. Isso. Né? Eu não sei quanto tempo tem essa... No mundo
mundo eu também não sei. Eu sei que aqui no Brasil começou esse mais movimento recente, né? em 2009. Começou com a Aliança pela Infância. A Aliança pela Infância era um grupo de adultos, né? De ativistas aí pelo brincar. E no mundo eu não sei, na verdade, quando começou. E aí eles começaram esse movimento, a Aliança pela Infância. E tendo... Mas no Brasil também... No Brasil é coordenado pela Aliança pela Infância. Tá. Mas desde essa época já, 2009? Eles que começaram. Tá, em entendi. 2009 eles que começaram. Eles trouxeram de fora, mas eu não sei aonde exatamente começou isso. E aí eles tiveram representantes espalhados em várias cidades do país que faziam ações nas suas cidades, né? E isso foi crescendo. A Aliança pela Infância, que nem era uma ONG, hoje ela se formalizou, ela é uma ONG mesmo, e cada ano eles crescem mais. Então, o que é o Dia do Brincar? Na verdade, é uma semana inteira, né? Esse ano vai começar no dia 25 de maio, no sábado, e vai até o dia 2 de junho, que acho que é domingo. E então é para que as pessoas criem ações, né, do brincar. E eles estão com um tema que eu achei incrível esse ano, que é da roda. Ele chama Vem Pra Roda, no ritmo do brincar. Todo ano eles têm uma temática, né? E esse ano eles trouxeram essa questão da roda, do brincar de roda, do resgatar, que é uma coisa simples, né? Mas tem um grande significado da roda, né? De você dar as mãos uns para os outros, interagir. Assim, olhar um de frente para o outro, se reconhecer, né? Pode ver que roda, quando adulto brinca de roda, eles não se olham nos olhos. Né? Fica olhando para cima e para o lado, para baixo. Não tem esse reconhecimento. Então, a roda, ela traz... Porque roda é uma coisa primitiva, né? E de coesão, de colaboração, né? Esse sentimento. E o que a gente está precisando muito hoje é de estar junto, né? Sim. De colaboração. A gente está precisando de amor, de sentir esse afeto, né? E não de briga. E eu achei muito lindo essa ideia, essa concepção que o pessoal da Aliança pela Infância teve. E aí qualquer pessoa pode fazer no seu condomínio, no seu bairro, levar para o parque, né? Uma escola pode fazer essa ação. A gente estimula muito as escolas do bem a fazerem e é muito simples, né? Porque, teoricamente, você tinha o dia das crianças, mas que talvez seja uma data mais comercial do que propriamente de brincar. Né? E a criança, ela brinca, se der no episódio passado, a convidada nossa, a Dani, falou que o filho dela fez uma matéria, se não me engano, na escola, uma redação, a brincadeira dele era com um novelo de lã, o barbante. Pois é. Com o barbante que ele criava brincadeiras, tal, né? Então, assim, eu acho que esse brincar que desenvolve mesmo, né? A criança aprende brincando. Então, quanto mais ela brinca, mais ela desenvolve a criatividade, né? A criança que não brinca, que fica no tablet, no celular... Mas você acha que hoje em dia a criança brinca pouco? Acho que depende muito. Depende muito. Eu vejo pais brincando com os filhos, que eu acho a coisa mais linda. E eu vejo, por exemplo, no meu condomínio, as crianças com a babá, e a babá coloca a criança na balança e fica com o celular do lado e empurrando. Nem a babá interage com a criança. Aí eu morro de dó. E tá sendo paga pra fazer isso. Aí eu morro de dó. Eu morro de dó de ver. E então, porque é isso que eu falo, os pais não sabem da importância do brincar. Então, movimentos como esse da Aliança pela Infância, eles vão, né, cutucando ali, até que o adulto fala, poxa, eu tô fazendo errado, né? Não é assim que se faz. E não só para os pais, mas para os avós, para os tios, para qualquer adulto que cuida da criança, porque somos nós os responsáveis, né? Mas sabe que esse negócio do brincar ou pelo menos da nostalgia do brinquedo, a feira de brinquedo da Alemanha esse ano, o tema lá foi os Kidults, porque descobriram um mercado enorme de adultos comprando os brinquedos de infância, né? Eu não sei se o que foi a pandemia que trouxe esse resgate, né? As pessoas precisaram achar o que se fazer nesses
sei lá, 2 anos aí que foi barra pesada, né? Acho que ficaram mais também com as crianças. Mais com as crianças e tinham, tanto que o mercado teve um salto, né? Porque precisava se entreter as crianças com alguma coisa, né? E aí precisou comprar jogos de tabuleiro, enfim, para poder passar o tempo. Acho que essa parte foi a parte positiva da pandemia, a parte positiva, né? Que uniu mais as famílias, né? E aí, tanto que várias marcas de brinquedo estão relançando brinquedos de 30, 40 anos atrás. Que legal. Né? Para poder, assim, óbvio, num formato às vezes um pouco mais moderno e tal, mas porque achou essa geração que gosta, e quem sabe isso não ajude a criança a ver um pai e uma mãe brincando com os brinquedos que eles brincavam, né? E incentive eles a brincar mais também, né? Agora, pensando assim no dia do brincar em si, que recado você deixaria para os pais e para as mães? Olha, eu vejo que o brincar é um ato de amor, né? Quando você para brincar com seu filho, não importa o quanto tempo você vai fazer, de 1 hora, 2, não precisa, né? Se você não tem todo esse tempo, mas o fato de estar presente 10 minutos, 15 minutos, se você só tem esse tempo, esteja ali, né? Mostre o seu amor, brinque com a criança. A gente está precisando muito de amor, né? De demonstrar esse amor. A criança, ela muitas vezes não se sente amada, porque os pais não têm tempo, né? Então, e não é comprando presente que a gente vai mostrar esse amor, é na presença. Então, que os pais busquem ações, saiam para um parque, não só nesse dia, né? Mas sempre que tiver a oportunidade de ficar com os filhos, de deitar no chão e ficar com... É tão gostoso, né? A gente ficar com uma criança no colo e brincando, rolando. Eu adoro. E... eu acho que é isso, tá faltando calor humano, né? Sim. A gente parar e brincar de qualquer coisa. Qualquer coisa estátua. Qualquer coisa pode se tornar uma brincadeira, né? Qualquer coisa, né? A criatividade e tal. Se às vezes tá uma brincadeira, você dá um empurrão em alguém, outro te dá um empurrão também, e aquilo fica, e aí, sei lá, se cria uma brincadeira, faz alguma coisa diferente, dá risada. É realmente isso que sei lá, tá faltando hoje em dia, né? Que os pais procurem mais, né? Dar mais presença, né? Ficar mais, mesmo que dê presente, mas dá o presente e brinca junto, né? Fica junto ali com a criança, ensina. Tem muito hoje, as crianças estão demorando muito para falar, né? E aí os pais já falam, é autista porque não fala. Não é isso. Não fala porque está faltando estímulo, né? Lógico que tem a criança que tem algum nível de autismo, né? Mas é porque está faltando estímulo, né? A criança não fala que ainda não... Tem que interagir mais. A interação, né? Porque a interação é pouca, né? É pouca interação, muitas vezes. Não tem irmão, né? É sozinho. Hoje em dia diminuiu, né? E aí a criança demora para falar, né? Entendi. Ô, Lucy, indo para os finalmente, algum assunto mais aí que você queira... Eu gostaria de deixar esse recado mesmo, para que os pais pensassem um pouquinho mais, buscassem informações, né, mesmo na internet, mas informações focadas numa cultura de paz e que se transmitam esses valores de solidariedade, de compaixão, de empatia, né, mostrar como se faz. Então, agora a gente está num momento ótimo, né, com a questão do Rio Grande do Sul, pegar os filhos, levar junto no mercado, compra os mantimentos, doa a água e tudo, mas mostra como se faz, né, o que é essa ajuda ao próximo. Dá um exemplo, dá o exemplo, né, não manda o dinheiro para uma conta de alguém, vai lá e compre, faz e leva em algum lugar. Eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que mostrar para a criança, ensinar a criança a fazer o bem. Eu penso nisso. E a criança é um ser puro, a criança ama incondicionalmente. Sim. Ela ama ela ama a pedrinha, ela ama o gato, ela ama o vizinho, né? Então que a gente reforce esse amor, né? E não assim conceitos de não fale com estranhos. Eu acho que a gente tem que educar mais
fazer com que a criança ame a qualquer pessoa, seja aqui no Rio Grande do Sul, aonde for, né? Entendi. Que ela tenha esse sentimento de compaixão, de solidariedade, de respeito. Eu acho que aí a gente consegue resolver um montão de problema, de bullying, de racismo, né? Se você ensina a amar, você colocou a semente lá do básico, né? Do que é essencial. Legal. E falando em brincar, vamos mexer com a tua memória agora. Qual que é o teu brinquedo de infância? Olha, eu tinha uma pedrita. Ela tinha o ossinho, aquela blusinha de pedrinha, um shortinho preto com um elastiquinho, assim. Esse era o meu brinquedo. A minha pedrita era o meu brinquedo favorito. Quem será que era da Estrela? Acho será? que era da Estrela. Era, né? Porque acho que Eu só tinha Estrela. Era Estrela, né? E é engraçado que agora na feira a gente falou com o Aires Fernandes, que é o presidente da Estrela, né? Vice-presidente da Estrela, diretor de marketing. E aí a gente conversando tal, de brinquedos, né? Falei desse negócio de Kidult e tal, e de repente falou do Falcon. E eu tive o Falcon. E eu não comecei a chorar, comecei a lembrar. Você parece o Falcon, sem barba. O meu irmão tinha também. Meu Deus, eu tinha o Falcon paraquedista, aí eu falei, eu peguei o paraquedas, eu amarrei o paraquedas do Falcon em mim, subi no portão e quis pular com o paraquedas do Falcon. E aquilo começou a me trazer memórias que eu nem sabia que tinha Onde guardado. tavam? E eu comecei a chorar no meio do bate-papo lá. Eu não lembrava também, mas meu irmão teve, e aí mexia o olhinho olhos de aqui, Falcon, né? olhos de águia. E pra você ter uma ideia, aí uma pessoa viu, né, um colecionador de Falcon viu, aí pegou o trecho, colocou no canal dele lá, e no final agora, em julho, me convidaram que vai ter a Convenção Nacional dos Colecionadores de Falcon, que eu não sabia nem que existia isso. Nossa. E é um cara dos Estados Unidos que organiza isso, ele vai vir pro Brasil, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e vai vir pro Brasil, ele organiza, e vem gente aqui do Brasil inteiro que coleciona Falcon. Eu nem tenho mais Falcon, que foi uma memória, né, de um brinquedo que eu tive que me emocionou na hora lá, né? Então a gente faz essa pergunta, né, para puxar a memória afetiva que a gente tem, né? Nós tínhamos poucos brinquedos, né? Era pouca coisa. Eu falava pra você, eu tive muito. Você teve muito? Eu tive pouco. Eu tive pouco, mas eu tive o suficiente, eu acho. Eu brinquei muito na rua, fui muito maloqueira. Sim, a gente não trocava, eu não trocava assim a brincadeira de rua, eu já peguei a era do videogame, Atari, né, essas coisas. Mas aonde que eu trocava o Atari por uma brincadeira de rua, pra jogar futebol, mas jamais. A gente brincava um pouquinho e ia pra rua. Ia pra rua, né? Que a gente queria estar com os amigos, exatamente. né? O Atari não tinha graça. A gente até unia os amigos ali, mas era meia horinha. Meia horinha, não, vamos jogar bola, vamos não sei o quê, vamos fazer outra coisa, né? Vamos dar pro meio dos matos ali, da bicicleta, né? As aventuras e tal. Então, assim, é legal, né? Às vezes resgatar essas... E que as crianças de hoje em dia possam no futuro também ter suas memórias afetivas, né? Sim. Estimuladas, de repente, por essa ação do dia do brincar. De repente, uma brincadeira que ela tenha num dia desse vai criar uma memória nela tão grande que quando ela for adulta, ela vai se lembrar disso, ela vai lembrar disso, e porque tudo que a gente lembra da infância... Não, tem as memórias ruins também, né? Mas no brincar sempre eram coisas boas, né? Até o cair de bicicleta, ralar o joelho... depois virava farra, né? Virava história pra contar, né? Mas muito bom. Eu nasci em São Paulo e eu passei a minha infância até os 12 anos em São Paulo brincando na rua, no meio da rua. Os carros paravam, a gente saía da rua e eles passavam. E imagina hoje que a gente pode fazer isso, né? Então, mas eu acho que tudo é cíclico, né? Eu acho que a gente vai ter esse movimento de volta. Eu acredito que sim. Acho que mais uma geração a gente consegue. Legal. Ô, Lucy, e quem quiser te contatar aí para esses projetos, tal, fala aí tuas redes sociais. Do projeto é @escolasdobem. A minha pessoal é Lucy com Y, de Miguel 7.
E tem a rede social também o Instagram das calçadas brincantes. Então, se a pessoa quiser conhecer um pouco mais do que foi o projeto, ver fotos, porque a gente tem mais de 500 calçadas ali para inspirar a escola a ser uma protagonista e transformadora no bairro. Legal, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, né, para quem quiser, e aí entrar em contato com a Lucy para conhecer um pouco mais desses projetos, assim. Então, porque realmente, quando eu te conheci e você apareceu com a revistinha, né? Revistinha no sentido porque ela era pequena, né? É esse formato aqui, né? Ah, exatamente. Pequenininha. É esse formato aqui, né? Na mochila, e tinha tanto conteúdo, né? Aí, imagino aí toda essa experiência que você teve, o quanto mais de conteúdo você não pode proporcionar aí nesses projetos que você encabeça sim, aí. Eu não parei de estudar, eu não paro de me especializar nesse assunto. Legal. Então, Lucy, eu agradeço a tua presença, tá? A gente vai ficar em contato aí a gente vai trocando ideia, outros projetos e outras informações que você tiver, a gente tá aberto aí, pode contar com a gente pra gente falar para esse mercado aí, né? E vamos estimular aí a criançada a brincar mais. Vamos sim, conta comigo também para o que você precisar. Muito obrigada. Legal, valeu. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos terminando mais um episódio do Toys Podcast. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.